Olá, amigos do canal. Sejam bem-vindos para o vídeo de hoje, em que vou falar sobre dicas do manejo da adubação fosfatada na cultura do tomate industrial. Se você ainda não é inscrito no Horta Online, se inscreva e, na confiança, deixe seu like, compartilhe com os amigos no grupo do WhatsApp para que mais pessoas tenham acesso a essa informação. E após a vinheta, confira o vídeo de hoje. Estou aqui hoje no campo experimental do Ipacer, na unidade Goiás. Hoje estamos realizando um evento Ipacer no campo, em que vamos falar de diversas tecnologias, como variedades, população de plantas, manejo de adubação e de doenças, além de bioestimulantes. Neste campo experimental, nesse momento, eu vou falar sobre o manejo da adubação fosfatada, tema que nós estudamos todos os anos aí na cultura do tomate em diversos solos. E tema que é muito importante, já que o fósforo é um dos grandes definidores do potencial produtivo e da qualidade do tomate. Tanto no tomate mesa, que nós vamos falar aí no futuro, e hoje aqui falando do tomate industrial. O fósforo, em termos de requerimento, quantidade extraída, ele não chama atenção. Normalmente, o fósforo é o quarto, quinto nutriente mais acumulado. No entanto, em termos de potencial produtivo e da importância, ele talvez é um dos principais nutrientes definidores das altas produtividades. E por isso, os produtores de tomate investem bastante nesse nutriente. E lá no início, na correção dos solos do cerrado, as altas produtividades de hortaliça, elas foram muito relacionadas a elevadas doses de fósforo, elevadas doses, eu digo, quando comparado com cultivos de grãos, por exemplo. É claro que o tomate, hoje nós temos áreas como essa aqui que a gente está presente, nessa fazenda em que a gente também presta assessoria, nós temos produtividades que podem superar 150, 160 toneladas por hectare. Para esses níveis de produtividade, normalmente se requer maiores doses de fósforo mesmo, né? Em solos, especialmente naqueles solos mais pobres. Porém, no manejo da adubação fosfatada, nós precisamos de considerar diversos fatores, não só o potencial produtivo, mas questões do solo. Quais questões do solo a gente precisa de prestar atenção? Teor de argila. Solos mais argilosos vão fixar mais fósforo, demandarão maiores doses. Estrutura física do solo. O solo possui boa estrutura física, permite um bom crescimento de raiz. Normalmente, nessa situação, a gente exige menores doses. O material, a variedade que a gente está cultivando e a qualidade do material propagativo. Quando nós temos materiais aí que tem bom enraizamento, mudas de boa qualidade, transplantadas na hora certa, o desenvolvimento do sistema radicular é bem abundante. E nós tornamos aí a necessidade de adubação menor. E um ponto muito importante, e hoje negligenciado pelos produtores, que eu vou mostrar aqui no campo experimental: a fertilidade original do solo. Muitos dos nossos solos hoje cultivados, eles têm níveis de fertilidade muito maiores do que aqueles presentes nos solos originais. Então aquele comentário assim que solo do cerrado é pobre em fósforo, sim, o solo original. Mas nós temos pivô como esse aqui que a gente está hoje, que ele deve ter aí pelo menos seus 15, 20 anos de cultivo. E um residual de fósforo que foi sendo feito nesse solo, o solo hoje tem níveis de fertilidade bastante elevados. Por outro fator, né, importante, né, não vou dizer aqui por fim, mas mais um fator importante: solubilidade e dureza dos grânulos do adubo fosfatado. Quando nós temos aí materiais mais solúveis e com grânulos mais macios, mais fáceis de hidratar, nós temos uma liberação melhor do fósforo, e isso normalmente vai requerer menores doses para o arranque aí da lavoura. Então, fazendo esse conjunto de fatores, você observa que cada situação de cultivo, nós vamos ter uma condição de fertilidade, de variedade, de estrutura de solo, da forma como eu aplico esse fósforo, ele está mais profundo, mais superficial, o próprio manejo da água que vai interagir com o fósforo.
Então são características peculiares de cada sistema, de cada unidade de produção. Nós, como assessoria, o que a gente preconiza fazer? Calibrar dose correta de fósforo para cada unidade, para cada fazenda, cada sistema de produção. Por quê? Cada fazenda vai ter um conjunto de fatores que ela consegue alinhar bem para o aproveitamento do fósforo e um conjunto de fatores que ela não vai conseguir alinhar tão bem. Então eu preciso fazer então uma curva de calibração ou curva de resposta. Não é curva de absorção, tema que a gente ainda vai falar aí no canal. Curva de calibração. O que é essa curva de calibração? Eu ter um ensaio com doses crescentes de fósforo e a partir de métodos estatísticos, métodos corretos da pesquisa, determinar qual é a dose que maximiza a produtividade, como mostrado aqui na área. Vou mostrar aqui um experimento para vocês verem. Nesta área aqui, nesse campo experimental, tá, vocês podem ver ali ao fundo ali a bandeirinha, aqui dividindo as nossas parcelas, tá, de pesquisa. Isso aqui numa área de cultivo comercial. Aqui a gente está de frente com uma parcela, vocês acreditem ou não, mas pode acreditar no que eu estou dizendo, essa parcela aqui que tem um crescimento até ali na bandeira, muito bom. Se vocês conseguem ver aí no vídeo, eu vou dar um zoom aqui para vocês verem. Ali a bandeirinha. Aquela parcela, essa parcela aqui, ela não recebeu fertilizante fosfatado. Então, a gente vê que a planta tem um crescimento muito bom. Olha aqui a qualidade dos frutos. E frutos já bem formados, tá? Planta exibindo uma qualidade muito boa. E aqui na sequência, né, já são parcelas, tá? As doses de fósforo vão crescendo, né? Aqui já tem uma dose de fósforo, que é a menor dose do cultivo, tá? E as doses de fósforo, elas vão subindo aqui à medida que a gente está caminhando. Tem as repetições aqui dentro do ensaio e tudo mais. Aqui um detalhe interessante, né, que eu vou conseguir mostrar para vocês aqui no vídeo, é a questão do fósforo e a sua influência no crescimento vegetativo. Veja que aqui, ó, nas menores doses de fósforo, eu ainda consigo ver a entrelinha um pouco aberta. À medida que se aumentou a dose de fósforo, as linhas já se fecharam por completas e o tomate aí já está com um crescimento vegetativo melhor. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui, é que aquela primeira parcela que não recebeu fósforo, ela não tinha um crescimento pífio, um crescimento ruim e um potencial produtivo ruim. Então será que justificaria nesse solo fazer talvez 600, 700 kg de fósforo, P2O5 por hectare? E será que justificaria também não fazer nada de fósforo, já que o solo, nesse caso, dessa área desse ensaio, é bastante rico em fósforo? E não é esse o ponto, né? Não são os extremos. Então, qual a importância desse tipo de estudo? Nesse tipo de estudo, nós determinamos doses crescentes de fósforo em uma condição que representa o cultivo da fazenda, de variedade, de solo, etc. Fonte, né? Manejo de água. E ali eu determino a dose ótima, que eu posso replicar para os demais pivôs que têm essa mesma condição. Então, o nosso departamento de pesquisa e de assessoria, nós buscamos calibrar essas doses para cada situação peculiar. E com isso, nós conseguimos ter uma dose correta de fósforo para o arranque da planta. Então, mesmo num solo como esse aqui, bastante rico, a planta na fase inicial precisa de uma certa dose de fósforo. Por quê? Como o sistema radicular dela ainda não está desenvolvido, mesmo que o solo seja rico, ela não consegue aproveitar aquela fertilidade do solo. Já naquele solo, aí à medida que a planta cresce, ela teve um fósforo inicial que deu arranque, e à medida que o sistema radicular cresce, ela aproveita a fertilidade do solo. E nesse tipo de solo, eu consigo ter um uso mais econômico do fósforo, permitindo o investimento em outros nutrientes, que a gente vai comentar no canal, e que normalmente são negligenciados, são subutilizados na cultura. A gente vai comentar isso aí no futuro. Já naqueles solos aqui da fazenda, que são mais pobres, ou naquelas variedades em que o sistema radicular não se desenvolve tão bem, nós faremos um investimento provavelmente mais pesado na adubação. Então o que a gente busca com esse tipo de ensaio é calibrar dose correta,
qual o teor de fósforo correto na folha em determinado momento do ciclo que vai me propiciar a máxima produtividade e gerar, então, zonas aí de recomendação, zonas de manejo dentro da fazenda, em que eu vou ter doses mais econômicas do fósforo em áreas com fertilidade, condição melhor de aproveitamento, e doses maiores naquelas áreas ou com menor condição de aproveitamento ou com menor fertilidade. Dessa forma, a gente, ao mesmo tempo, otimiza a adubação e maximiza a produtividade. De fato, a gente tem que preocupar muito com o fósforo, ele é um grande definidor da produtividade mesmo. Por quê? Se a planta está deficiente em fósforo, à medida em que os frutos começam a ter aí o grande enchimento final, né, o acúmulo de fotoassimilados, junto com os produtos aí da fotossíntese, enormes quantidades de fósforo são alocadas nos frutos. E uma vez que o fruto está drenando fósforo da folha, né, para ser acumulado, a folha cada vez mais empobrecida em fósforo, ela começa a reduzir as taxas de fotossíntese. E dá um efeito que algum técnico, algum produtor já comentou, que é falar assim, o tomate parece que apagou. O que esse tomate apagou? A planta, ele percebe que ela não completa o enchimento dos frutos, ela não entra em maturação, ela fica pálida, como se fosse deficiência de N. E é deficiência de N, induzida pela deficiência de fósforo. Então, o fósforo é sim importante, eu preciso mantê-lo em altos níveis até o final para garantir altas taxas de fotossíntese, folhas ativas e para que o metabolismo de nitrogênio, que é muito dependente do status de fósforo da planta, seja mantido em altos níveis. Porém, eu não preciso de despejar 500, 600, 700 kg de fósforo em todos os cultivos de tomate, em todas as condições de solo. E para que eu faça esse ajuste de dose de uma maneira técnica, de uma maneira correta, eu preciso então de ter curvas de calibração, e nós desenvolvemos hoje diversas dessas curvas, tanto lá em Minas, na nossa estação de Minas, como aqui na nossa estação de Goiás, e nesta área comercial aqui que a gente acompanha. Observe aquele efeito que eu estava dizendo aí da planta que não se apaga. Aqui, frutos, né, já na fase de maturação, plenamente cheios, como vocês podem ver aqui, ó. E você vê nessa parcela, olha aqui, ó, ela está na condição normal da variedade, tá, com a coloração de folhas típica, e os frutos do mais de cima da planta, né, vamos dizer do ponteiro mais de cima, eles estão com enchimento pleno. Então, assim, podemos ajustar a dose, mas precisamos ter dados técnicos para subsidiar essa tomada de decisão e com isso aí você ter a melhor resposta ao fósforo e ao mesmo tempo, né, conseguir otimizar o uso de doses. Gostou do vídeo de hoje em que eu falei sobre dicas do manejo de fósforo? Vamos recordar de algumas. Busque estrutura física do solo para a raiz crescer bem, mudas de boa qualidade, variedades com sistema radicular mais vigoroso. Conheça a solubilidade e dureza do seu adubo fosfatado. Procure depositar esse fósforo corretamente em relação às raízes de planta. Veja a fertilidade original do solo e use a dose correta para essa condição de fertilidade, variedade e práticas de manejo do dia a dia. Essa calibração é importante para cada cenário de fertilidade, devendo ser um fator conhecido para cada fazenda, para cada produtor. Gostou das dicas de hoje? Coloque aí nos comentários o que você achou, o que você quer que a gente fale sobre tomate industrial ou outras hortaliças aqui no Horta Online. Interaja conosco aqui no canal e também lá no Instagram, leonardo.aquino.ipacer, e pode nos acompanhar nas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima.